sobre maldição, quebra de maldição, e entendemos um pouquinho só sobre o que é maldição. Só para relembrar em poucos segundos o que é maldição. Maldição significa uma força que prende por encantamento. Um encantamento que captura os sentidos de uma pessoa e conduz essa pessoa para um lugar que ela não quer. Uma pessoa que está presa nos vícios, ela está obcecada pelos vícios, ela só consegue ver aqueles vícios, ela só consegue enxergar, ela está presa. Há uma maldição que prende e reconduz ela para um lugar que ela não quer. Os sentidos dela estão sendo capturados. Pessoas apaixonadas, que recebem ações de bruxaria por encantamento, se apaixonam, é uma seta muito forte, que é muito comum acontecer dentro das igrejas, onde uma pessoa apaixonada toma as maiores decisões, as maiores loucuras, abandona a filha, abandona a esposa, abandona tudo, larga tudo por causa de um encantamento que cega os entendimentos dela, depois é tirado. Conceito de maldição também, cercar com obstáculos, pessoas que sabem que estão presas de alguma maneira, pessoas sentem que existe uma barreira, pessoas entendem que elas vão tentar fazer alguma coisa, tentar caminhar, tentar produzir um projeto, não consegue, sente que tem uma barreira obstruindo. E a terceira situação é deixar sem forças para resistir, tirar todas as forças para que essa pessoa não consiga resistir. Já viu aquelas pessoas que elas vão dormir à noite e no dia seguinte eles acordam mais cansados do que foram dormir? Parece que as energias são roubadas na madrugada da noite, a pessoa acorda mais exausta do que foi descansar. Sintomas de maldição. Uma pessoa que está debaixo de maldição, de uma força de maldição, nós conversamos semana passada, não significa que ela esteja endemoniada. É só uma força negativa que aprisiona. Muitas pessoas estão presas debaixo de maldição dentro da sua própria casa. A sua casa se tornou literalmente uma cadeia. Eles não têm forças para sair de casa. Eles até falam, irmão, eu queria ir na igreja, eu tenho vontade, mas algo paralisa, algo amarra, há uma resistência em volta da própria casa da pessoa que não deixa ela sair para fora. Exaustão mental, exaustão emocional, a pessoa sabe e quer, ela sabe que Deus é bom, sabe que na casa de Deus tem bênçãos, tem libertação, mas ela não tem forças, ela vai sair para fora da porta, volta para trás e fica ali paralisada. Entendemos também nas cartas aos Romanos 3,14 que a nossa boca pode estar cheia de maldição. Nós podemos amaldiçoar, nós fazemos isso com frequência. Nós amaldiçoamos nossos cônjuges, nós amaldiçoamos nossos filhos com nossas palavras. Quando nós falamos com nossos filhos, esse aí não vai dar nada, esse daí, não vejo a hora que saia de casa, toma o rumo dele, não vejo a hora de me livrar dele. Olha, estamos amaldiçoando. Quando nós amaldiçoamos nosso cônjuge, que dizemos assim, essa é a prova que Deus me deu, essa é a cruz que Deus me deu para me carregar, eu estou amaldiçoando com minhas palavras. E os demônios capturam essas minhas palavras e executam essas minhas palavras, porque nós somos profetas. Então o demônio ele não quer saber da nossa condição, ele quer saber das maldições que nós lançamos, e eles vão executar. Vamos hoje abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 13. Você que trouxe a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Hoje nós vamos entender um pouquinho a força da igreja, o poder que tem a igreja. A igreja tem um poder pouco explorado, pouco conhecido. E hoje nós vamos entender um pouquinho da força da igreja, o que a força unida em seu poder ela pode fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 13. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Atos dos Apóstolos 19:13 está escrito assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, em nome de Jesus,
a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu-lhe, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu-lhes o temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando suas más práticas. Também, muitos dos que tinham praticado feitiçarias trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, feita a conta de que seu preço, o valor chegou a 50.000 moedas de prata. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos entender o poder que tem a igreja. Uma vez, eu sou 21 anos casado. Os meus primeiros 16 anos foram muito terríveis. Eu fui muito mal para minha esposa. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu já fui muito mal, eu fui muito ruim, eu fui cruel, eu fui perverso com a minha esposa. E eu precisava pedir perdão para ela. De todo o mal que eu tinha feito ao longo dos anos. E eu sabia que eu precisava pedir perdão para minha esposa. E eu não sabia jeito, não sabia como, mas eu estava em oração, eu estava ligado. Até que uma vez eu falei para minha esposa assim: vamos na casa de uma amiga minha, ela faz culto no bar, é uma senhora já, ela consagrou a casa de Deus, sempre faz culto uma vez por semana. Eu falei: vamos lá. A minha esposa falou: vamos. Aí nós fomos nessa casa, era um pouquinho cedo ainda. Minha esposa falou assim: vamos passar numa lojinha, quero comprar um presentinho para ela antes de chegar lá. Eu falei: tá bom. Fomos lá numa lojinha, ela comprou um presentinho. Quando eu vi no horário que estava antes, estava meio cedo ali, sentamos numa lanchonete para conversar. Não sei se foi Deus, não sei se foi anjo, se foi o Espírito Santo, não sei. Mas quando eu sentei naquela lanchonete, uma voz veio para mim e me disse: hoje é o dia de você pedir perdão para ela. Eu falei: amém. Eu falei com a minha esposa, eu quero te pedir perdão de todos os males que eu fiz você sofrer, de tudo aquilo, da ruindade, o meu mau gênio, tudo aquilo que eu fiz você sofrer, eu queria te pedir perdão naquela lanchonete. E minha esposa liberou perdão naquela lanchonete. Estávamos comendo uma coxinha ali, uma Coca-Cola, para dar o tempo. Fomos no culto, então, dessa senhora amiga minha, fizemos o culto. Estava ali, tinha umas 10, 12 pessoas ali. Quando acabou o culto, ela sempre abre: olha, se quiser falar alguma coisa, tem liberdade. Então eu falei: eu quero pedir perdão novamente para minha esposa. Mas espera aí, eu já não tinha pedido perdão lá na lanchonete? Não tinha? Mas eu não tinha pedido perdão para minha esposa para a igreja. Eu precisava do perdão da igreja. É outra coisa. São 2 perdões. Um perdão foi para minha esposa na lanchonete, mas diante da igreja eu tinha que fazer o pedido de perdão. E quem iria me perdoar era a minha esposa? Era a igreja. A igreja liberou o perdão para mim. Olha o poder coletivo da igreja. Quando estamos aqui, tem um pregador que está ministrando, está fazendo uma libertação aqui, o capetinha aqui está meio marrento para sair. O pregador fala: igreja, levanta a mão, vamos expulsar. Quem está expulsando aquele demônio? A igreja não é um indivíduo aqui, mas é a igreja coletiva que põe o bicho para correr. Então, olha, a igreja coletiva, em unidade, ela tem um poder extraordinário. Existem maldições, existem principados, existem demônios, castas de demônios, que eles vão sair no poder da igreja coletiva. Quando a igreja, em unidade, em concordância, todos juntos, falando a mesma palavra, as maldições vão ser quebradas. O que o diabo faz? Se infiltra no meio da igreja,
pelas linhas de relacionamento, causando individualismo, causando separação, causando intriga, causando fofoca, causando discórdia, trazendo sensos de superioridade. Eu sou mais superior que ele. Eu tenho mais teologia, eu sou melhor, eu tenho que mostrar que eu sou mais grande do que ele. Olha como Satanás ele vem trazendo diferenças, nos separando. E se nós não tivermos o nosso coração guardado, nós aceitamos essas infiltrações, onde Satanás quebra a força da igreja, se infiltrando nas linhas dos nossos relacionamentos. Então nós não temos que permitir nenhuma divisão, nenhuma desordem. Se existe alguma coisa diferente entre eu e alguma pessoa, tem que ser resolvido imediatamente. Quanto mais a igreja estiver unida, junta, em concordância, mais poderosa e eficaz ela se torna. Aleluia, Jesus. Aleluia. Dentro dessa situação, nós entendemos que a igreja ela tem um poder muito extraordinário. Teve uma senhora aqui da nossa igreja, eu estava até aqui, fiquei até muito feliz no dia, que ela ia se mudar para uma outra cidade. O que essa irmã fez aqui na igreja? Irmãos, eu estou me mudando, eu queria que a igreja me abençoasse. Todo mundo levantou, orou, abençoando a pessoa. Olha como a igreja abençoa a pessoa para ir viajar, seguir seu rumo, se ela se mudou para outra cidade. É a igreja coletiva. Então a igreja, ela pode liberar perdão, podemos ser perdoados pela força da igreja, podemos quebrar maldições pela força da igreja, podemos alcançar coisas extraordinárias na coletividade. Quando todos juntos, unidos, temos o mesmo propósito. Onde que o diabo gosta de se infiltrar? Aonde que ele gosta? O Satanás ele vai entrar em mentalidades que não são libertas por Deus. E Satanás ele vai entrar na mente de pessoas que não possuem os frutos do Espírito Santo. Quem tem os frutos do Espírito Santo não tem espaço para Satanás trabalhar no coração dele. Mas quem não tem os frutos, é esse que Satanás vai trabalhar. Você pode fazer qualquer um de nós, eu lanço um desafio para qualquer um de vocês. Vão evangelizar. Mas não vão evangelizar qualquer pessoa. Não vão. Vão no centro terreiro falar com o pai de santo. Vão falar com o sacerdote do Seferiano, com o sacerdote do candomblé, com um satanista, um mago, um magista. Sabe o que a maioria deles vai dizer? A maioria vai falar assim, peraí, eu conheço a igreja, eu já passei por lá. Fui levita na casa de Deus, estava pregando o evangelho. Olha, eu ensinava teologia na casa de Deus. Olha, fui servo, fui obreiro da casa de Deus. Fui diácono, fui pastor. O que leva uma pessoa a sair de dentro da igreja e parar no centro terreiro? O que leva uma pessoa de estar de dentro da igreja e parar lá no centro terreiro, incorporando os Exu? Sabe o que a pessoa vai falar? Ela vai falar assim, eu conheço a igreja. Mas olha, abri meu coração, confiei um problema para o círculo de oração, aquela mulherada não tratada transformou meu problema em fofoca pela igreja inteira. Saí envergonhado. Olha, confiei coisas para pessoas pegaram aquele meu problema e pulverizaram fazendo fofoca. Me senti humilhado. Olha, levantou lá um religioso, uma religiosa, começou a me perseguir dentro da igreja. Começou a me afrontar. Olha, peraí, eu conheço a igreja. Você quer que eu volte para o lugar que me machucaram? O sacerdote, o quimbandeiro está aqui não, mas um bandista, sabe que a maioria deles não são magoados com Deus. Não são magoados com o Espírito Santo, não são magoados com Jesus. São magoados com pessoas que ferem, em vez de ajudar. São magoados com pessoas que, em vez de ser amor e cura, não, ferem e amaldiçoam com a língua. Eles não são magoados com Jesus ou com Deus, são com pessoas. A igreja, pessoas. Então perceba,
não existe um paradoxo muito grande. A igreja aqui, ela tem um poder extraordinário para liberar perdão, a igreja tem um poder extraordinário para curar, a igreja tem um poder extraordinário para expulsar principados, potestades, demônios, caças de demônios. Nós temos toda uma coisa boa que poderíamos produzir em unidade, mas nós não produzimos isso, nós ferimos com a língua, nós magoamos, nós envergonhamos as pessoas. Só porque a pessoa se veste de jeito diferente de mim, eu faço chacota com a pessoa. Só porque a pessoa usa uma maquiagem ou outra, eu já condeno para o inferno. Sinto prazer na condenação, sinto prazer em lançar. Que igreja é essa? É uma diferença muito grande, não é? Como nós muitas vezes estamos longe do que deveríamos ser. Em vez de nós sermos árvores de vida, ter amor, ter bondade, ter mansidão, domínio próprio, fidelidade, coisas que são do Espírito Santo, não. Nós produzimos coisas para expulsar pessoas de dentro da igreja. É só aparecer um novo aqui, um pregador novo, um membro novo, Deus começa a usar, Deus começa a levantar, eu já, opa, não pode se levantar, vai me ofuscar aqui na casa de Deus, eu já começo a lançar setinhas, para abater a fé, para não deixar se criar. Isso já tem ação de Jezabel, com certeza. Mas a igreja, nós como igreja, precisamos ser curados, precisamos ser libertos. Em primeiro momento a nós, para depois nós sairmos trabalhar curando e libertando os outros. Amém? Você vai ter palmas para Jesus também? Voltando para a maldição. Uma vez, dando um testemunho rapidinho, que foi começado semana passada, a minha mãe, ela era uma das amantes do meu pai. Meu pai tinha muitas amantes. Meu pai era casado, mas tinha muitas amantes. E o que as amantes fazem? Ficam lançando mandinga de macumba para uma amante afastar outra amante. É o que a maioria faz. O Brasil, desde a década de 30 até a década de 70, em 40 anos, o Brasil inteirinho estava para ser transformado no centro terreiro. Todinho. A partir dos anos 60 e 70, muitas igrejas começaram a vir com muita força no Brasil, se manifestar, né? Veio a Universal, veio a Igreja Deus e Amor, veio as Assembleias de Deus, as quadrangulares, né? Veio Brasil para Cristo. Então, muitas igrejas, elas mudaram a configuração do país. Mudaram o panorama do Brasil. Mas de 30 a 40, o Brasil todinho era para ser transformado num centro terreiro. Isso era comum você andar uma quadra e ter 400, 500 terreiros na mesma quadra. Era muito comum. E minha mãe era uma mulher que vivia em centro terreiro. Tranquilidade, fazendo amarração para puxar meu pai, essas coisas. Nessas briguinhas que minha mãe tinha, a minha mãe acabava me levando eu para o centro terreiro também. Eu era muito pequenininho, 2, 3 anos, minha mãe já estava me levando lá. Eu nunca fui no centro terreiro pelas minhas próprias pernas, nunca fui. Mas minha mãe me levava quando eu era pequeno. Eu lembrava disso, que várias vezes eu acompanhava a minha mãe. Aí essa tranquilidade. Fomos ver minha vida, né? Com 13 anos meu pai faleceu. Com 35 anos minha mãe faleceu. E eu aceitei Jesus com 13 anos. Batizei nas águas aos 14 já virei. Dos meus 14 aos meus 26 anos, fiquei perdidaço no mundo, drogas, tudo que é normal, né? Cocaína, crack, normal. Aos 26 anos eu voltei para a casa de Deus. Dos meus 26 aos meus 35 anos, eu sempre sabia, tem coisa errada, não sei o que é. Tem coisa errada na minha história, não sei o que é. Tem coisa, eu não sabia o que era. Com 35 anos, eu fui falar com a minha mãe. Eu falava, mãe, vamos conversar sobre teu passado, mãe? A mãe me levava no centro terreiro, o que a mãe fazia? Não era eu, era seu pai, mas meu pai já tinha morrido, então não tinha como perguntar para ele. Eu falava, mãe, vamos falar. Minha mãe bem assim, não, só me levaram na mata, jogaram champanhe na minha cabeça, nada demais. Eu falei, mãe, vamos falar, mãe.
A senhora me levava, eu sinto que existem forças que me prendem, que está tudo preso, amarrado. Minha mãe não era eu, não era eu, não era eu. Minha mãe morreu. E eu falei, Jesus, estou sem informação. E agora? Mas a palavra de Deus diz assim, que tudo o que nós pedirmos para Deus, em nome de Jesus, o Deus faz para mim. Eu falei, Senhor, maravilha. Eu sei que tem muita coisa errada aqui. Eu sei. Eu não tenho condição, porque não tenho autoridade, eu não tenho santidade, meu emocional todos levados à breca, mas se o Senhor der a ordem a todos os espíritos que minha mãe me levava, e se o Senhor mandar ele se apresentar para mim, eu vou me desligar de cada um deles. O Senhor tem todo o poder, eu não tenho esse poder, eu sou pé de chinelo. Mas se o Senhor mandar, eu vou dar resultado, não vou deixar esses bichos na minha história não. Tá bom. Passou poucas semanas da morte da minha mãe, comecei a sonhar com ela. Eu sonhava que eu via o rosto da minha mãe, só que não era ela. Eu via que estava carrancuda, brava, como, sabe aquela pessoa que não quer estar ali, está ali por obrigação, vinha se manifestar por obrigação. Eu via que não era minha mãe. Eu falava, sai daqui, Satanás. Não, Jesus, desaparecia. Passaram 3, 4 dias, uma semana, novamente a imagem da minha mãe aparecia para mim de madrugada, assim. Eu vi que não era ela, era um demônio escondido ali naquela imagem. Eu falei, sai daqui, capeta, sai daqui. Aí ficou uns 3, 4 vezes, até que teve uma vez que eu me injuriei, eu fiquei bravo. Eu falei assim, escuta aqui, Satanás. Tudo aquilo que eu falar, você vai repetir como um testemunho de que eu estou me desligando de você. Não sei quem é você, da onde você vem, mas aquilo que eu falar, você vai ser obrigado a repetir. E eu comecei a falar assim, eu te renuncio, o Satanás falava, eu renuncio. E eu falava assim, eu renuncio à consagração sobre você, que você lançou sobre mim. Ele repetia, renuncio à consagração. Eu falava, eu renuncio sua proteção, eu não quero a sua proteção sobre a minha vida. E ele repetia tudo. Da imagem da minha mãe, se transformou para a imagem de uma criança. Da imagem de uma criança, se transformou na imagem de um índio. Um índio com 2 espadas em forma de meia lua em cada mão, um azul púrpura lançado no peito aqui, e ele começou a dançar na minha frente. Aí desapareceu a imagem, telefonei para um pastor amigo meu, falei, pastor, ele me ajudou muito, faleceu. Falei, pastor, por que esse índio está dançando na minha frente? O pastor falou assim, não, Angelo, ele não está dançando, ele está apresentando as armas dele. Se prepara, jejua e se posiciona, porque vai dar briga esse negócio. Eu falei, é para já, demorou. Comecei, Deus me desliga, Deus arranca, Deus não quer estar atrás da minha vida, Deus solta, Deus desliga. E eu acordava de manhã declarando, Deus, eu não quero esse bicho, não quero saber que Satanás é esse. Passava o dia inteiro renunciando. Ia para a igreja, o pastor estava pregando lá na igreja, falando que Deus desliga, Deus desfaz, Deus eu não quero, Deus tira esse bicho de mim. E fui. Passou uma semana, e eu de guerra, todos os dias posicionado, rejeitando, persistindo em rejeitar. Tive uma visão. Nessa visão, eu estava nos ares, suspenso nos ares. Eu olhava embaixo, eu via a minha casa assim, e eu via eu pequenininho lá na minha casa, no terreno brincando, né? Eu e meus irmãos. E eu estava ali. Deus sempre revela sempre uma voz do meu lado direito. Veio uma voz do meu lado direito e falou bem assim para mim, olha o passarinho que está na ponta da sua casa. Eu olhei, estava o telhado da minha casa, eu brincando pequenininho, criança, e o passarinho na ponta. E o passarinho olhava para mim. O passarinho estava me copiando ali, andando para lá e para cá, me vendo. O Espírito Santo falou bem assim para mim, esse passarinho, ele é Ogum, um dos orixás do candomblé. Ele já te persegue desde quando você era pequeno. Ele está reivindicando sacerdócio espiritual. Ele quer que você seja sacerdote dele. E ele também está reivindicando paternidade divina, que ele seja seu pai espiritual. Eu falei, aqui ó, você Satanás. Eu voltei da visão, falei, Deus desliga, Deus desfaz, Deus desliga, Deus não quer esse Satanás na minha vida, Deus desliga, eu não quero esse bicho.
tive uma segunda visão. Nessa segunda visão, eu via uma serpente gigantesca, sobrevoando o céu. E eu estava parado, essa serpente estava girando no céu, ela veio, abaixou assim. Quando ela abriu aquele bocão dela para querer me engolir inteiro, eu tinha uma espécie assim, de uma adaga, uma espada pequenininha. Eu peguei aquela espada e enfiei na boca daquela serpente, ela começou a derreter, como se fosse cera na minha frente. Eu falei, Deus, eu não estou descansado. Deus desliga, Deus desfaz, eu não quero saber de Satanás na minha vida. E continuava, passou mais 10 dias. Nesses 10 dias que passou, eu tive a terceira visão. Nessa terceira visão, eu estava num gramado, um gramado muito lindo, um gramado verde assim, um céu azul assim, extraordinário. E no céu havia um trono feito de ouro. E esse Ogum, ele estava assentado neste trono na forma de um Deus, todo resplandecente na forma de um Deus. E eu estava parado, normalzão, no gramado, e ele sentado no trono. E no trono de ouro dele, havia assim, no braço dele direito, quando ele levantava o braço direito, fazia assim, ó, aparecia uma espada do nada. E quando aparecia essa espada, havia fogo na espada, era uma espada flamejante. Ele pegava aquela espada, olhava para mim e jogava aquela espada na minha direção. Quando aquela espada estava vindo na minha direção, eu interceptava ela com o ar, com a mão, né? Quando ela vinha, eu fazia assim, ó, tipo um Bruce Lee, pegava ela assim e jogava de volta. Explodia no peito dele. Ele plasmou 5 espadas. 5 vezes ele levantou a mão, aparecia uma espada, jogava a espada, eu pegava a espada e devolvia para ele. 5 vezes. Aí ele desceu do trono dele e ficou no mesmo campo que eu. No mesmo campo. Só que agora na forma de um homem. Na forma de um homem normal. E ele falou para mim bem assim, vamos fazer um duelo corpo a corpo. E aquele que perder terá severas consequências. Eu falei bem assim para ele, eu não preciso te lutar mais contra você. Porque pela palavra de Deus, eu já te venci. Porque a palavra de Deus diz. Quando eu falei assim, a palavra de Deus diz, a minha boca criou vida própria. A minha boca, ela criou uma vida própria, e todos os versículos da Bíblia, todos que falam da vitória dos santos, da vitória pelo sangue, da vitória pelo nome, começaram a soltar da minha boca, como se fosse assim, uma cascata assim, de versículos. E foi na cruz que Jesus Cristo venceu demônios e principados, em meu nome expulsaram demônios, eis que te dou o poder para vencer principados e escorpiões, e começou a sair, sem controle. A minha mente não tinha controle da minha boca, mas minha boca explodia, versículo um atrás do outro, e cada versículo que saiu da minha boca, explodia nele como se fosse um estalo de chicote. Sabe uma explosão de chicote? Ele foi se retorcendo, virou um serzinho medonho, deformado, deu uma explosão e desapareceu. Naquela hora, eu me desliguei desse orixá. Nesta hora, verdadeiramente, eu me desliguei dele. Como ele era um orixá da guerra, ele ia exercer guerra para lutar. Ele não ia querer, né? Simplesmente sair de mão beijada. Depois dele vieram outros demônios que vieram se apresentando um por um, e eu fui me desligando, cada um deles deu sua estratégia. Pergunta, eu pisei esse terreiro? Nunca. Como que eu fui associado a esses demônios? Como que eu fui consorciado com eles? Minha mãe fez isso. Meu pai fez isso. Pela autoridade deles, eu era uma criança, tinha 2, 3 anos. E esses seres, eles colocam barreiras para nós ir na igreja, e eles exercem força para nos tirar da igreja. Eles exercem força para nos tirar da igreja. Esses mesmos demônios vão trabalhar na mentalidade de pessoas de dentro da igreja para nos afastar da igreja. E se nós rastrearmos, se você fizer evangelismo para qualquer macumbeiro, para qualquer satanista, para qualquer umbandista, a maioria deles vai dizer bem assim,
me entristeceram na casa de Deus. Eu saí de lá triste e magoado. Essa é a maior estratégia que esses demônios usam. Entristecer pessoas. Eu já passei por isso várias vezes. De estar na igreja, sofrer muitas decepções, muitas tristezas, para eu sair da igreja e quando eu estou lá fora na rua, aí eu me torno vulnerável e eles iam lá e pegavam. Mas eu conseguia entender a estratégia do inimigo. Eu conseguia entender quando Satanás usa a mente e a emoção de cristãos. Não vamos usar a mente de quem está no mundo, do cara que está na biqueira. Não, mentalidades nossas, de dentro da igreja, que não sabem vigiar seus pensamentos, que não sabem vigiar seus sentimentos, que são usados pelo diabo sem saber e acham que estão sendo usados por Deus. A questão é o poder da igreja. Nós temos o poder. Mas aqui, no Atos dos Apóstolos, um versículo que me chamou bastante atenção, capítulo 19, versículo 19. Está escrito bem assim: também muitos que tinham praticado feitiçarias trouxeram seus livros e as queimaram na presença de todos. Feita a conta do preço, o valor chegou a quase 50 mil moedas de prata. Quando uma pessoa vem aceitar Jesus aqui, a gente faz o apelo, a pessoa vem e aceita Jesus, quem aceita a pessoa? A igreja. É a igreja que aceita a pessoa. Consegue entender isso? Quando o pastor e a irmã Jéssica falam, irmão, quando aparecer irmão, vai lá, abraça, né? Fala, seja bem-vindo à casa de Deus, né? Família de Deus, né? Dá aquela recepção boa, calorosa, e a igreja aceitando aquele indivíduo. Então a mesma igreja que tem o poder para aceitar o indivíduo, ela tem um poder muito grande para quebrar a maldição, para expulsar demônio, expulsar casta de demônio. Oh, glória, aleluia, Jesus. Nós temos um poder desde que nós não ficamos nos degladiando uns contra os outros. Quando eu entendo, quando Satanás quer entrar nas linhas de relacionamento e me separar das pessoas. E Deus pode sim, se você entende, quem quer que você seja, se você entende, irmão Ângelo, eu sinto que tem uma barreira aqui que eu não consigo passar. Essas barreiras, essas maldições são muito sutis mesmo, quase imperceptíveis. Se Deus não revelar, a nossa mente consciente não consegue alcançar. Mas o princípio básico é, nós temos que aprender a renunciar às obras das trevas, a qual nós mesmos um dia praticamos, ou a qual nossos pais nos associaram sem nós sabermos. Foi o que eu passei. Minha mãe me associou a um orixá, e foi ela que fez isso, foi ela que me amarrou àquela entidade, e aquela entidade toda a minha vida, nos meus 35 anos de vida, ficou reivindicando que eu fosse trabalhar para ela. E eu mesmo sendo Jesus, ela exercia um poder muito grande para tentar me tirar da igreja para me parar no seu terreiro. Eu já tinha aceitado Jesus, com 26 anos, estou com 46 hoje. O que aconteceu foi quando eu tinha 35. E toda a vida ela reclamou. Demônios apareceram para mim e falaram assim, eu fui pago para ser teu protetor. Eu fui pago para vir daqui, cara. Eles estão ligados, contratados. Aqui nós já tivemos uma experiência, já aqui, de uma pessoa que sempre está caindo manifesta. O demônio falou na boca da pessoa, disse, eu estou aqui desde o ventre. Essa pessoa aqui é minha, desde o ventre. Existe um contrato espiritual. O que aconteceu? Que aquela pessoa foi amarrada desde o ventre a uma entidade. Falou 2 vezes aqui, em estado de libertação para nós. Temos que rastrear. Demônio, ele não fica assim, eu estou à toa, não estou fazendo nada da vida, eu vou perturbar a vida daquela criatura. Ele não faz isso. Demônio é legalidade. É quase algo judicial. O demônio ele só entra na nossa vida por legalidade. Ou se nós damos legalidades, ou se os nossos pais concederam tal legalidade. E muitas vezes nós temos que rastrear o que aconteceu com as nossas vidas. Só que muitas vezes nós aceitamos Jesus e temos que declarar, como a palavra de Deus diz, né? Aquele que confessa Jesus com os seus lábios, não é? Muito bom. Mas nós não renunciamos o mal. Nós não verbalizamos o mal.
Nós não verbalizamos que nós não queremos mais aquele mal. É isso que nós fazemos. Aceitamos Jesus, mas muitos de nós já têm um histórico de espiritismo. Outros não. Outros foram só amarrados. Outros foram praticantes. Eu pratiquei. Tem que renunciar também. Esses demônios, eles têm que ser conscientizados que nós pertencemos a Deus exclusivamente. Senão, eles vão ficar lutando para nos tirar da presença de Deus e para nós trabalhar com eles. Vamos fazer uma oração bem rapidinha? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma oração bem tranquila, tá? Só para lembrar a espiritualidade. Muitas vezes a espiritualidade precisa ser lembrada. Amém? Falem assim. Eu. Nome completo de vocês. Fale. Eu, Ângelo Aparecido Ferreira Stanisky. Em nome de Jesus Cristo. Hoje. Eu estou reafirmando o meu compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, hoje eu estou renunciando a todos os orixás. Eu estou renunciando a Ogum, Xangô, Iemanjá, Omulu, Oxóssi, Oxumaré, Ossanha. Em nome de Jesus Cristo, eu estou renunciando todas as linhas das 7 umbandas, da Quimbanda, do Candomblé. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todos os Exus, a todas as pombagiras, a todos os caboclos, a todos os herês, a todos os eguns. Em nome de Jesus, eu saio de todas as dimensões da magia, da alta magia, magia negra, magia branca. Em nome de Jesus, eu saio das dimensões da maçonaria, mesa branca, rosa cruz. Em nome de Jesus Cristo, eu retiro o meu nome de todos os contratos espirituais, aonde os meus pais envolveram o meu nome como espíritos, aonde os meus pais envolveram o meu nome em centros de terreiro. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, vai queimando em todas as dimensões terrenas, nas linhas do cemitério, cruzeiro do cemitério. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a toda consagração, eu renuncio a toda ligação, eu renuncio. Se eu comi alguma coisa de Cosme e Damião, se eu bebi alguma coisa de Cosme e Damião, se eu bebi bebidas consagradas a espíritos, em nome de Jesus, eu renuncio toda ligação com o reino das trevas. Eu renuncio toda ligação com o reino do espiritismo. Eu renuncio toda ligação com o reino dos cemitérios, da Rosa Caveira, Exu Caveira, Exu Caveirinha. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio toda ligação com o Zé Pilintra das Almas. Eu renuncio toda ligação com Maria Mulambo, Maria Farrapo, Maria Quitéria, Maria Bueno, Maria das 7 Encruzilhadas, Pombagira, Rainha dos Infernos. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo Exu, Giramundo, Capa Preta, Beuzebu, Exu Rei, Marabô, Exu Morcego, Exu Meia-Noite. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio toda a linha dos caboclos da mata, Baiano, 7 flechas, 7 estrelas, 7 pedreiras, Ubirajara, Sultão da Mata, Pena Branca, Jussara. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, que fique em mim, nas minhas dimensões, na minha mente consciente, subconsciente, inconsciente, somente aquilo que é do Teu Santo Espírito Santo.
somente aquilo que é da palavra de Deus, somente aquilo que é o reino dos céus. Se existe algum marcador espiritual na minha vida, me marcando, em nome de Jesus, vai queimando.